Minha esposa chegou em casa com um vestido que eu nunca tinha visto, riu na minha cara e me disse, com a maior naturalidade do mundo, que ia sair em um encontro. Tente não ficar com muito ciúme, disse ela, soltando aquele sorriso gélido que eu desconhecia. A vontade era de explodir ali mesmo, deixar a raiva acumulada de décadas transbordar. Em vez disso, respirei fundo e soltei uma frase curta que a fez congelar no lugar. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria tudo, não apenas para o nosso futuro, mas para a vida de pessoas que eu sequer sabia que existiam. Aprendi da forma mais amarga que alguns segredos são vastos como o oceano e certas mentiras conseguem estraçalhar muito mais do que apenas um coração. Meu nome é João Rodrigues. Tenho 46 anos e dediquei os últimos 15 à administração do Abismo Azul, meu centro de mergulho encravado na costa paradisíaca de Arraial do Cabo, no Rio. Levantei aquele negócio do zero, tijolo por tijolo, logo após dar baixa na Marinha. Eu passava os dias ensinando turistas e profissionais a explorar o azul profundo, enquanto Glória cuidava da contabilidade com uma precisão que eu julgava impecável. Achava que tínhamos um casamento blindado. 22 anos de uma parceria que eu jurava ser baseada em confiança absoluta e amor. Aquela noite de terça-feira, porém, rasgou o roteiro. Eu estava na garagem, fazendo a manutenção preventiva dos meus reguladores e cilindros, quando o estalido seco de saltos altos ecoou pelo piso da cozinha. Era um som estranho para aquele horário em casa, Glória só andava de chinelos ou descalça. Quando entrei, ela estava imóvel diante do espelho, ajustando as alças de um vestido preto, colado ao corpo, curto demais para qualquer reunião de clube do livro que ela alegava frequentar. Vai a algum lugar especial, Glória? Perguntei, enquanto limpava o resto de graxa das mãos em uma estopa. Ela se virou devagar. Foi ali que vi aquele olhar, não era o brilho caloroso da mulher por quem me apaixonei, mas algo cortante, uma expressão afiada que me atravessou como uma faca de mergulho. Vou sair em um encontro hoje à noite, respondeu ela, no mesmo tom casual de quem comenta que o mar está calmo. Tente não morrer de ciúmes, João. Aquelas palavras me atingiram como uma onda de ressaca em dia de tempestade. Fiquei estático, com a estopa na mão, vendo minha companheira de mais de 2 décadas rir da minha cara de otário. Não era um riso nervoso, era puro deboche, um divertimento genuíno com o meu estado de choque. Um encontro? Como assim? Foi tudo o que consegui balbuciar. Você me ouviu bem. Ela pegou a bolsa de grife e deu uma última conferida no batom. Não me espere acordado. A vontade era de gritar, perguntar o nome do sujeito, exigir explicações sobre quando aquela palhaçada começou. Mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Ouvi minha própria voz, fria e controlada, dizer algo que a travou antes de alcançar a maçaneta. Divirta-se explicando essa sua produção para sua irmã amanhã cedo. O castelo de arrogância dela balançou por um segundo. O que você quer dizer com isso? Nada, respondi, voltando para o meu equipamento. Aproveite a noite. Mas havia muito ali. Karen, a irmã dela, morava a 3 quarteirões e tinha o péssimo hábito de aparecer sem avisar para tomar café. Além disso, Karen andava desconfiada, soltando indiretas sobre como o tal clube do livro de Glória parecia ler livros demais para quem nunca tinha um volume novo na cabeceira. Depois que o carro dela sumiu na estrada, desabei na poltrona da sala. 22 anos jogados no lixo, anunciados com a mesma importância de uma ida à academia. O que mais doía não era apenas a traição física, mas o descarte emocional, a facilidade com que ela cuspiu no nosso passado. Servi uma dose generosa de uma cachaça mineira envelhecida e deixei o álcool queimar a garganta enquanto raciocinava. No mergulho, a primeira regra é: o pânico mata. Se você perde o controle debaixo d'água, o oxigênio acaba mais rápido e você morre. Mantenha a calma. Avalie a situação. Trace uma rota de fuga. Os protocolos da Marinha ainda corriam nas minhas veias. Antes de virar o último gole, eu já tinha um plano. Na manhã seguinte, o teatro continuou. Glória agia como se a noite anterior tivesse sido um delírio meu.
Cantarolava na cozinha, preparava o café e chegou ao cúmulo de me dar um beijo no rosto antes de eu sair para o pier. Se eu não tivesse a imagem dela naquele vestido preto gravada na retina, teria achado que tive um pesadelo. Mas eu sou um homem de métodos. Anos de serviço militar e a gestão de uma empresa me ensinaram que sem provas você não tem nada. Assim que pisei no abismo azul, comecei o que chamamos de busca e apreensão. Minha primeira parada foi o computador da contabilidade. Glória sempre disse que era melhor com os números e eu, ingenuamente, deixei as chaves do cofre com ela. Descobri que ela era mestre em camuflar rastros. 3 saques de R$ 1.500 só no último mês, todos em espécie. O extrato do cartão de crédito era um soco no estômago. Jantares em restaurantes caros onde eu nunca pus os pés, diárias em um hotel de luxo na Barra da Tijuca e compras vultosas em uma tal de boutique íntima. Olhar aqueles comprovantes foi como sofrer uma narcose por nitrogênio, aquela tontura perigosa que te faz perder o sentido da realidade nas profundezas. Liguei para o gerente do banco e exigi os extratos dos últimos 6 meses. Em seguida, peguei o carro e fui direto para o hotel na Barra. Na recepção, mostrei a foto de Glória para uma jovem chamada Jennifer. A resposta foi imediata. Ah, claro, a senhora Rodrigues, sorriu a recepcionista. Ela e o senhor Marcos são clientes assíduos. Um casal muito simpático. Marcos. O nome explodiu na minha mente como uma carga de profundidade. Marcos Webb. Ele foi meu aluno há 3 anos. Um corretor de imóveis de meia-idade, com papo de vendedor de carro usado, que vivia assediando as mergulhadoras no barco. Eu o expulsei do centro depois de flagrá-lo fotografando as clientes sem autorização enquanto elas se trocavam. E agora, o desgraçado estava fotografando a minha esposa entre 4 paredes. Voltei para a loja e abri meu caderninho preto dos tempos de farda. Liguei para Tiago Rodrigues, um antigo companheiro de patrulha que agora operava uma agência de inteligência privada no Rio. Nós já tínhamos tirado um ao outro de situações onde o caixão estava aberto, e eu sabia que podia confiar nele. João, meu irmão, quanto tempo, atendeu Tiago. O que manda? Abri o jogo. Relatei as datas, o hotel, o nome do Web. Ele ouviu em silêncio absoluto, absorvendo cada detalhe com a frieza de um analista de guerra, antes de me dar o checkmate. Não vai para cima dela agora, João, alertou ele, com a voz grave. Traidores encurralados são como animais feridos, eles destroem as provas, limpam as contas e somem no mundo. Você precisa de munição pesada. Fotos, escutas, rastro financeiro. Primeiro a gente monta o dossiê, depois a gente ataca. Isso não é uma missão de incursão, Tiago, eu disse, tentando manter a sanidade. Não? Tiago subiu o tom. Sua esposa declarou guerra contra o seu patrimônio e a sua vida, e você é o único que está indo para o campo de batalha de mãos vazias. Está na hora de se armar, capitão. Naquela noite, instalei uma microcâmera camuflada na estante da sala. Não fiz isso pelo prazer doentio de espionar, mas por legítima defesa. Se Glória estava decidida a implodir nosso casamento de 22 anos, eu não permitiria que ela levasse minha reputação e minha honra junto com os escombros. Quando ela cruzou a porta tarde da noite, desfilando a mesma petulância da véspera e alegando que a reunião das amigas tinha rendido bons vinhos e conversas longas, eu apenas assenti com um movimento de cabeça. O tópico hoje foi fascinante, disse ela, evitando meu olhar enquanto guardava a chave na bolsa. Falamos sobre traição e como os relacionamentos modernos são frágeis. Tive que morder o interior da bochecha para não rir da ironia grotesca. Em vez de explodir, dei-lhe um beijo mecânico de boa noite e fui para o quarto, onde passei a madrugada em claro, desenhando mentalmente cada passo da minha contraofensiva. A investigação do Tiago avançou com uma velocidade que só a expertise militar permite. Na sexta-feira, ele me ligou com uma revelação que fez o sangue congelar nas minhas veias. Glória não estava apenas me traindo com um sujeito qualquer, ela estava realizando uma drenagem sistemática e impiedosa de todo o nosso patrimônio. João, senta porque o soco é no estômago, avisou Tiago.
Sua esposa levantou um empréstimo com garantia de imóvel usando seu centro de mergulho. R$ 1 milhão, cara. Usaram assinaturas falsificadas e documentos adulterados. O quarto pareceu girar. Isso é impossível, Tiago. Eu sou o sócio majoritário, eu nunca assinei uma linha sequer de alienação fiduciária. Ela teve ajuda de dentro, explicou ele. O Marcos Webb trabalha na Litoral Imóveis e o cara tem os contatos certos com correspondentes bancários e cartórios de fachada. Alguém esquentou a papelada para ela. Apertei o celular até os nós dos dedos ficarem brancos. E o dinheiro? Onde está esse milhão? Evaporou. Foi pulverizado e transferido para uma conta offshore no mês passado. João, eles não estão apenas tendo um caso, eles estão preparando o terreno para desaparecerem do mapa. Naquela mesma noite, vi o dinheiro do empréstimo entrar pela porta. Glória chegou carregada de sacolas do Shopping Leblon. Malas de couro legítimo, vestidos de seda e joias que a renda dela como contadora jamais comportaria. A mulher que outrora revirava panfletos em busca de promoções no mercado agora queimava dinheiro como se o amanhã não existisse. Ocasião especial, perguntei, observando-a desdobrar um vestido caríssimo. Uma mulher precisa se valorizar, João, respondeu ela, sem a menor ponta de culpa. Você ficou tão bitolado no seu negocinho de mergulho que esqueceu que eu também tenho desejos e necessidades. Meu negocinho de mergulho. O patrimônio que ela acabará de penhorar clandestinamente para bancar a fuga com um amante. Deve ter custado uma fortuna, comentei, mantendo a voz plana. Ela deu de ombros, indiferente. Nós temos lastro. O abismo azul está rendendo bem, não está? A vontade de confrontá-la ali, de jogar os extratos na cara dela, era quase insuportável. Mas a voz do Tiago ecoava como um mantra. Monte o caso primeiro. Sorri, assenti e fingi ser o marido otário enquanto meu mundo desabava em câmera lenta. No dia seguinte, acionei o doutor Roberto Queiroz, meu advogado e antigo colega de farda. A reação dele foi técnica e fulminante. João, isso é fraude pesada. Estelionato, falsidade ideológica e furto qualificado, sentenciou Roberto. Precisamos de uma medida cautelar de urgência para congelar o que restou e envolver a polícia imediatamente. No domingo, as ordens judiciais já estavam sendo processadas. Foi quando recebi uma ligação inesperada. Dona Elizabeth, minha sogra. A voz dela estava embargada, trêmula. João. A Glória me disse que vai se mudar para Santa Catarina com um consultor de investimentos. Ela me pediu R$ 50 mil para uma oportunidade única. Meu coração está apertado, sinto que algo está muito errado. Abri o jogo para ela. Contei sobre o Webb, a fraude e a traição. Elizabeth chorou, desolada com a conduta da própria filha. Eu não a criei para ser uma criminosa, soluçou. Naquele momento, ganhei uma aliada estratégica dentro do campo inimigo. A segunda-feira, porém, trouxe o complicador que quase pôs tudo a perder. Tiago descobriu que Glória tinha linha direta com o inspetor Moreira, da Polícia Civil local. Moreira era conhecido por ser um vendedor de facilidades, mestre em fazer inquéritos sumirem por baixo do pano. Ela comprou proteção, disse Tiago. Se você fosse à delegacia da esquina, o Moreira daria o alerta para ela em 5 minutos e o caso seria engavetado. Isso explicava a arrogância dela. Ela achava que tinha um seguro contra a lei. Qual o plano agora? Nível federal, respondeu Tiago. Houve evasão de divisas e crimes financeiros internacionais. A Polícia Federal não presta contas a inspetor de província. Encontrei-me com a agente federal Sara Martinez em Niterói. Expus o dossiê completo. Martinez ouviu tudo com uma paciência clínica. Senhor Rodrigues, o senhor acaba de nos dar a peça que faltava, disse ela. Marcos Webb e o inspetor Moreira já eram nossos alvos em uma investigação de lavagem de dinheiro e fraude imobiliária em larga escala. Sua esposa se meteu em um ninho de cobras muito maior do que um simples adultério. O pedido da PF foi claro.
Agir com naturalidade por mais alguns dias para que eles pudessem realizar o flagrante perfeito. Aceitei a missão. Na quinta-feira, Glória anunciou radiante que passaria o fim de semana em um resort em Búzios com as meninas. Eu sabia. Era o ponto de encontro para a fuga final com o Webb. Parece ótimo, você merece esse descanso, eu disse, enquanto a observava fechar a mala onde escondia um passaporte falso e as coordenadas das contas no exterior. Dei-lhe um beijo de despedida e a vi dobrar a esquina. Mal sabia ela que estava sendo monitorada por satélite. Assim que o carro sumiu, liguei para a agente Martinez. O alvo está em movimento, informei. Cópia, senhor. Rodrigues, respondeu Martinez. Fique perto do rádio. O mar vai ficar muito agitado a partir de agora. Na tarde de sexta-feira, o céu de Arraial do Cabo estava pesado, prenunciando uma tempestade. A agente Martinez ligou com a precisão de um cronômetro militar. João, interceptamos as comunicações criptografadas entre a Glória e o Marcos. O ponto de encontro é hoje, às 20 horas, no restaurante Mirante. Eles acham que vão brindar a liberdade e a fuga para o Uruguai. O Mirante fica a 3 quarteirões da casa da minha sogra, respondi, sentindo uma calma glacial assumir o controle. Perfeito. Vou precisar de testemunhas para o ato final. Quero que a queda seja pública. Liguei para Dona Elizabeth. A voz dela estava firme, blindada por uma decepção que só uma mãe traída consegue sentir. João, eu não preguei o olho. O pai da Glória, se estivesse vivo, teria vergonha da mulher que ela se tornou. Nós a criamos com princípios, mas o dinheiro e a lábia desse sujeito a corromperam. O que você precisa de mim? Elizabeth, ligue para ela. Convide-a para um jantar de emergência no Mirante. Diga que você está sentindo dores no peito e que, antes de fazer exames sérios amanhã, precisa discutir a antecipação da herança da família. Ela é ambiciosa demais para ignorar esse chamado. Ela virá. Às 19h30, cheguei ao restaurante. Elizabeth já estava lá, acompanhada pelo irmão da Glória, Miguel, e sua esposa, Sara. O clima na mesa era de velório. Miguel, que sempre admirou a irmã, estava com os olhos marejados de raiva. Quando a porta de vidro se abriu, Glória entrou triunfante, vestindo uma peça de grife que provavelmente foi paga com o meu suor. Ela esperava encontrar uma mãe doente em vez disso, deu de cara comigo, cercado pela família e com uma pilha de envelopes pardos sobre a mesa. O sorriso de deboche dela derreteu como cera quente. João? O que você está fazendo aqui com a minha família? A voz dela saiu aguda, vacilante. Senta, Glória, eu disse, sem alterar o tom. A reunião do seu clube do livro acaba de ser cancelada. Mãe, o que é isso? Que palhaçada é essa? Ela tentou se manter de pé, apertando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Elizabeth foi a primeira a falar, com uma voz que cortava como navalha. Glória, sente-se. O João me mostrou quem você realmente é. E dói mais do que qualquer dor no peito. Coloquei um envelope na frente de cada um. Não abram ainda. Quero que a Glória nos explique uma coisa antes. De onde veio o dinheiro para essa bolsa? Para joias? Para conta offshore no Panamá? Eu não sei do que você está falando. Você enlouqueceu de ciúmes, ela gritou, atraindo os olhares de outras mesas. R$1 milhão, Glória, projetei a voz para que todos ouvissem. Você falsificou minha assinatura, usou um corretor corrupto e alienou o meu centro de mergulho. Você roubou 22 anos da nossa história. Miguel abriu o envelope e soltou um palavrão. Meu Deus, Glória. São os registros do banco. As fotos de você com aquele canalha no hotel. Como você teve coragem? A cor fugiu do rosto dela. Ela parecia um fantasma. Eu posso explicar. O Marcos disse que... Você me disse para não ter inveja do seu encontro, lembra? Interrompi, levantando-me lentamente. Eu não sinto inveja, Glória. Sinto um profundo desprezo.
Você não destruiu apenas um casamento, você tentou destruir a vida de todos que confiaram em você. Foi o sinal. A agente Martinez surgiu de uma mesa lateral, acompanhada por 2 agentes à paisana. O distintivo da Polícia Federal brilhou sob as luzes do restaurante. Glória Rodrigues, você está presa por fraude financeira, falsidade ideológica e formação de quadrilha. O som das algemas fechando no pulso dela ecoou como o disparo de um tiro. Glória desabou. O orgulho deu lugar a um choro convulsivo e patético. João, por favor. Ele me obrigou. Nós podemos conversar, eu te amo. Nós tínhamos uma vida, Glória. Você escolheu transformá-la em um crime, respondi, dando as costas enquanto ela era escoltada para fora sob os olhares de reprovação da própria família. No sábado de manhã, a magnitude do esquema apareceu. Martinez me ligou enquanto eu tentava consolar Dona Elizabeth. Prendemos o Marcos Webb tentando embarcar no galeão. O inspetor Moreira também caiu. A rede deles era imensa. Usavam o charme do Webb para seduzir donas de pequenos negócios e depois limpavam as contas. Identificamos 23 vítimas só no Rio de Janeiro. Mas a notícia mais pesada ainda estava por vir. João, o Marcos tinha um plano de contingência. Ele planejava eliminar você. Queria que parecesse um acidente de mergulho, uma falha no regulador ou uma embolia em profundidade. Ele queria que a Glória herdasse tudo como a viúva sofredora para depois fugirem com o seguro de vida. O silêncio na sala foi absoluto. Elizabeth segurou minha mão, tremendo. Ele ia matar o meu genro. Visitei Glória na carceragem da PF à tarde. Ela estava irreconhecível, sem maquiagem, vestindo o uniforme cinza. Eu nunca aceitei o plano do assassinato, sussurrou ela, sem coragem de me encarar. Por isso eu te contei do encontro. Achei que se você ficasse com raiva e pedisse o divórcio, o Marcos desistiria de te matar. Você poderia ter me contado a verdade, Glória. Eu teria te protegido. Eu estava com medo. O Marcos é um monstro. Ele disse que se eu recuasse, ele mataria nós dois. A voz dela quebrou em um soluço seco. Eu sei que não tem volta. Eu perdi tudo. Olhei para aquela mulher e não vi mais a minha esposa. Vi apenas uma peça de uma engrenagem criminosa que quase me levou para o fundo do mar. O Ministério Público ofereceu delação premiada. Você vai pegar uns 15 anos, mas pode reduzir-se e entregar todo mundo. Eu vou contar tudo, João. Não vai consertar o que eu fiz, mas vou garantir que o Marcos nunca mais saia da cadeia. Ao sair da delegacia, respirei o ar salgado do rio. Não havia alegria, apenas o alívio de quem sobreviveu a um naufrágio. Glória tinha colocado um limite no assassinato, mas o crime dela contra nossa alma já tinha sido consumado há muito tempo. 2 anos se passaram desde que a sentença de Glória foi proferida. Hoje, estou no convés do meu barco mais novo, o Buscador da Verdade, observando os últimos raios de sol dourarem as águas de Arraial do Cabo. O Abismo Azul não apenas sobreviveu à tempestade, mas ressurgiu com uma força que eu jamais imaginei. As reservas estão esgotadas com meses de antecedência. Parece que, no fim das contas, as pessoas valorizam negócios geridos por quem foi testado pelo fogo e não dobrou o joelho. Dona Elizabeth tornou-se um pilar fundamental nessa reconstrução. Aos 64 anos, ela surpreendeu a todos. Concluiu um curso de extensão em investigação civil e tirou sua certificação de mergulho avançado. Nosso modelo de negócio agora é único no Brasil. Oferecemos perícia subaquática e consultoria para vítimas de estelionato financeiro e afetivo. Transformamos a nossa dor em um serviço de utilidade pública. João, ainda sinto aquele frio na barriga. Tenho medo de entrar em pânico lá embaixo, disse Amanda, uma bióloga marinha que, meses atrás, teve a conta bancária raspada por um golpista do Tinder. O medo é um aliado, Amanda, respondi, ajustando o cinto de lastro dela. Ele te mantém alerta. O segredo não é eliminar o medo, mas aprender a operar com eficiência apesar dele. No mergulho e na vida, o pânico é o que mata, não a profundidade.
Enquanto os alunos subiam para o barco após o último mergulho do dia, meu celular vibrou. Era a agente Martinez. João, notícias do fronte, disse ela, com um tom de satisfação. O julgamento final da quadrilha do Web terminou hoje. 17 condenações, incluindo o inspetor Moreira e os laranjas dos cartórios. Seu depoimento e o dossiê que montamos foram a base de tudo. Obrigado por não ter recuado. Desliguei o aparelho e respirei o ar puro do oceano. Há 2 anos, eu era um homem traído, prestes a perder o teto e a dignidade. Hoje, coordeno uma estrutura que ajuda outros a se levantarem de ruínas semelhantes, prestando serviços essenciais para a Justiça Federal. Elizabeth aproximou-se trazendo um envelope timbrado do Ministério Público. Era uma moção de louvor oficial, reconhecendo o Abismo Azul por serviços excepcionais no combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Dê uma olhada nisso, João, disse ela, apontando para o rodapé do documento. Eles estão nos indicando para um contrato de cooperação técnica federal. Vamos treinar agentes em buscas subaquáticas. Estudei o documento, refletindo sobre o caminho tortuoso que nos trouxe até aqui. A traição da Glória foi o meu estágio de descompressão mais doloroso, mas revelou em mim uma resiliência que eu desconhecia. Elizabeth, chamei, enquanto o barco navegava de volta para o porto. Olhando para trás, você se arrepende de ter me ajudado a colocar a sua própria filha na cadeia? Ela me encarou com o mesmo olhar firme e sereno que me sustentou nos dias em que eu pensei em desistir de tudo. João, meu coração de mãe sangra por saber que a Glória se tornou alguém que precisava ser parada. Mas eu jamais me arrependerei de ter escolhido a justiça. A verdade é o único solo onde se pode construir algo real. Enquanto observávamos o crepúsculo sobre o porto, senti uma paz que pensei ter perdido para sempre. A certeza absoluta sobre as pessoas que caminham ao meu lado e o propósito do meu trabalho. O mar me ensinou que a confiança, assim como o mergulho em cavernas, exige coragem, equipamento certo e preparação meticulosa. Mas quando você encontra a parceria certa e o sentido correto para a sua missão, as profundezas deixam de ser um lugar de perigo e tornam-se um espaço de descoberta e renascimento. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.